nós! Olha, tratoraço. Eu decidi falar hoje na abertura sobre tratoraço, que é o apelido que deram ao que chamam de orçamento paralelo. É que todo ano, Câmara Federal, Senado da República, aqui também Assembleia e Companhia Limitada, só que aqui não tem tratoraço. Pelo menos, né, por enquanto. Aí, se tiver, eu denuncio. Bom, a Câmara Federal e o Senado, eles discutem e demoraram tanto para aprovar o Orçamento Geral da União para o ano seguinte. O Orçamento Geral da União deste ano, 2021, só foi aprovado agora, lá para março de 2021. Coisa de irresponsáveis. Vou repetir, coisa de irresponsáveis. O país ficou alguns meses sem orçamento. Tendo dinheiro, mas sem orçamento. Aí você pergunta, peraí, que história é essa? Tem um dinheiro, mas não tem orçamento, não tem autorização legal para gastar. A nação ficou durante meses sem orçamento, sem essa autorização legal. Aí criaram, segundo o jornal O Estado de São Paulo revelou, uma espécie de orçamento paralelo. É que todas as emendas ao Orçamento Geral da União, elas são publicadas, dinheiro liberado ou não, elas são publicadas no Diário Oficial. Seja lá Diário Oficial da União, quando dinheiro é liberado, seja lá Diário Oficial da Câmara, seja lá Diário Oficial do Senado, não importa. São emendas, todas elas publicadas. Essas do tal orçamento paralelo são o que seriam o seguinte, emendas de relator, que eles em Brasília, os malandrecos, apoiam aliás, chamam de RP9, isso é coisa de malandro. RP9, porque legalmente eu não sei nem o que é isso. RP9, que são emendas do relator. E essas emendas extras, não entram em nenhum setor de transparência. Ou seja, entram ali, por ali mesmo fica aí, ó. Aí você pergunta, então é dinheiro para os parlamentares? Não. Não é dinheiro, não é tostão nenhum para o bolso dos parlamentares. Não. Mas inventaram esse tal orçamento paralelo, essas emendas extras, para repassar dinheiro para a Codevasf, que cuida dos vales do São Francisco e da Planaltina. E aí, já dizendo quais os municípios que deviam ser beneficiados e com máquinas com preços acima dos preços de referência do governo federal. Hoje, preços acima como? Não, superfaturados. É o seguinte, o governo federal, oficialmente, ele define preço para cada produto. Mesmo porque tem os pregões, ele tem as licitações, então ele define preços. Mas, nesse caso, a definição dos parlamentares é de emendas, tantos milhões, não há uma limitação, e definindo os municípios que devem ser beneficiados, com compra de máquinas com preços acima do preço de referência do governo federal, ou seja, superfaturados. Há uma reação aqui em Sergipe, há uma informação que eu divulguei na última quinta-feira, de que esse tratoraço, o orçamento paralelo, beneficiou políticos em Sergipe de situação e oposição. E mais, a informação que eu divulguei
Ele que beneficiou os 11 representantes de Sergipe no Congresso Nacional. 8 deputados federais e 3 senadores, tanto sendo da situação quanto sendo da oposição. Eu fiz questão de dizer que o fato de terem beneficiado os políticos não quer dizer que as emendas que foram apresentadas, que o dinheiro foi liberado. Não. Para alguns políticos o dinheiro não foi liberado. Ou seja, não para eles. Mas dinheiro que foi indicado para alguns políticos não foi liberado. Mas no orçamento geral da Codevasf, aqui em Sergipe, vou repetir, no orçamento geral da Codevasf, aqui em Sergipe, de 2020, ano passado, figuraram todos os 11. Vou repetir, todos os 11. 8 deputados federais, situação e oposição, e 3 senadores, situação e oposição. Todos. No orçamento geral da Codevasf, que ninguém divulga nada, ninguém fala sobre nada. É como se dinheiro público e nada fosse uma coisa só. O nada aí deve ficar até com raiva dessa comparação. Porque pelo menos o nada você sabe que nada é nada. E foi para os 11. Eu não sei, o dinheiro foi liberado para que emenda, para que emendas. Há até um caso curioso e gozado, né, que em Alagoas, aqui pertinho, um prefeito que foi candidato à reeleição em 2020, ele foi beneficiado por uma dessas emendas, lá em Alagoas. Foi um político de Alagoas. Mas perdeu a reeleição. Não tinha nada que devolver nada. Porque os equipamentos não eram para ele, eram para a prefeitura. Ele pegou os equipamentos que a Codevasf entregou, como ele perdeu a eleição, e levou para a Codevasf de volta. Senão eu não quero mais não. Mas não é ele que tem que querer, ele é o prefeito, era, né? O prefeito, e portanto não era para ele, era para a prefeitura, era para o município. Mas ele devolveu. Se a Codevasf agora vai entregar ou não, aí é uma outra história. Mas vou repetir. Orçamento da Codevasf em Sergipe. Sede aqui em Aracaju. Para 2020, sobre esse tal orçamento paralelo, sobre essas tais verbas extras, pelo orçamento beneficiou os 11 representantes. Embora, repito, haja uma reação de alguns dizendo que não foi bem assim. Foi assim. Para quem houve a liberação dos recursos, ou seja, para que municípios, para que emendas houve liberação dos recursos, eu não sei. Porque a Codevasf não libera, mas vai ter que liberar. Mas pelo menos por enquanto eu não sei. Mas posso afirmar que foi para os 11. Mudando um pouquinho agora de assunto. Meu querido amigo Ramon Barbosa. Ramon, ele participou, dia desses, de um programa aqui, como contador. Em razão desse problema todinho que envolve os bares, restaurantes, né? As dificuldades que o comércio está enfrentando. E Ramon mandou para mim imagens do centro de Aracaju. Áreas extremamente prejudicadas pelo abandono do poder público. Coloque as imagens no ar. Centro de Aracaju acabado, viu, Gilmar? Não tem mais lugar para sentar, os bancos todos acabados, onde os velhinhos sentavam, calçadão quebrado, piso quebrado. 6 meses na frente do meu prédio eles não consertam, aqui no calçadão das Laranjeiras. Uma vergonha, sabe? Prefeito que não olha para o centro, não olha para nada, Gilmar. Uma vergonha mesmo. Aí, quer dizer, áreas extremamente prejudicadas pelo poder público, abandonadas. E fica por isso mesmo, viu? Porque parece que em Sergipe não há autoridade fiscalizadora. Eu faço minha parte. Pois bem, Coronel Carlos Augusto.
um dos melhores policiais militares de Sergipe. Novo, 58 anos de idade, perdeu a vida para a Covid-19 aqui em Aracaju. Eu recebi imagens do momento do sepultamento do corpo do Coronel Carlos Augusto, da Polícia Militar de Sergipe. O Coronel Carlos Augusto, ele foi inclusive chefe da Casa Militar do governo do estado, quando o governador era Marcelo Deda. Coloquei imagens do sepultamento do Coronel Carlos Augusto no ar agora. Um momento de tristeza enorme, mas quero aqui saudar também os enfermeiros. Há nesse país e nesse estado também uma mentira que é cantada em verso e prosa, viu? Inclusive com o apoio de segmentos da imprensa. De que político A, político B, não sei o que. Nós apoiamos. Que apoia nada, pá. A luta da enfermagem pelas 30 horas, por outras reivindicações, e todos os políticos que se manifestam dizem já há vários anos que apoiam essa luta. Só que projeto existe no Congresso Nacional, porque não pode ser na Assembleia Legislativa. Se fosse, eu mesmo apresentaria. Mas a atribuição é nacional. O projeto existe lá. E deputados federais, situação, oposição, votam então no que eles querem, entendem, embora dizendo que apoiam esse projeto da enfermagem, mas esse projeto dos enfermeiros nunca é votado. Aqui, semana passada, os enfermeiros fizeram uma manifestação. Coloque no ar, agora. Problema de pressão alta, diabetes, são noites sem dormir para cuidar da população, entendeu? E fazemos isso não é pelo salário que nós ganhamos, não. Fazemos isso por amor à profissão. Porque se fosse pelo salário, ninguém que está aqui estaria aqui hoje não, senhores deputados. O que nós precisamos é ser ouvidos pelos senhores. O que nós precisamos é reconhecimento. Eu não preciso nem dizer que apoio, né, a manifestação à luta dos enfermeiros. Mas, meus irmãos, continua aquela luta que é diária, que também é nossa, permanente. E eu não sou dono nem de bar, nem de restaurante. Pelos bares e restaurantes, porque o número de pessoas desempregadas é cada vez maior. Lamentavelmente, o número de desempregados é cada vez maior. Um garçom já apareceu morto aqui em Aracaju. E ele, onde estiver, sabe por que morreu.
Trabalhava há 20 anos numa casa, numa Hamilton no Cariri. E foi despedido porque a Hamilton não aguentava mais e estava sem conseguir, inclusive, pagar o salário dos funcionários. Não aguentava mais por causa das medidas restritivas impostas pelo governo do Estado. Veja essa matéria de agora. Olha, Hamilton no Cariri. Hamilton diz um negócio interessante que eu já disse aqui no programa. O Cariri não é uma clínica de shows ou coisa parecida, é a clínica da alma. Né? Porque as pessoas, elas espairecem lá. Eu sou cliente. Como o Cariri, todos os outros restaurantes e bares. E quando começou esse fecha-fecha, quando começou essa série de medidas restritivas, procurou-se atingir apenas e tão somente, do ponto de vista público, empresários, como se empresário não fosse nada. E eu desde o começo dizendo, vocês vão causar fechamentos e desempregos. E o número de desempregados é cada vez maior. Tanto é que os órgãos públicos não divulgam o número de desempregados em Sergipe. Eu tenho uma entrevista para realizar, mas antes, vou colocar esse material que foi feito pelo companheiro Jaime Júnior com Hamilton no Cariri, aqui em Aracaju. Coloque no ar agora. O que nós estamos pleiteando não é nada mais, nada menos, é o direito de trabalhar, o direito de trabalhar. Eu tenho 83 funcionários, está parado. Eu tenho mais de 100 músicos que estão parados. 83 funcionários? 83 funcionários, mais ou menos, mais de 100 músicos tocam nessa casa, todo mundo parado. E pior de tudo, já está sentindo fome. Porque o trabalho é a música, não tem condição de trabalhar. O que nós estamos querendo é que nos dê o direito que está sendo dado aos outros segmentos. Os ônibus estão rodando sem distanciamento, as lojas estão abrindo, entendeu? Eu não vou citar. Eu não vou citar setores que estão abrindo. Eles sabem mais do que eu. Eu só queria isso. Eles não fizeram um protocolo, não disseram que era necessário ter distanciamento. Aí nós fizemos distanciamento. É necessário álcool gel. Nós fizemos álcool gel. Nós temos álcool gel. Nós fizemos tudo que eles mandam. E por quê? Só quem está pagando o preço são os restaurantes. E principalmente os restaurantes da Orla. Porque eu não sou delator. Mas tem restaurantes aí, casas, que estão funcionando até meia-noite, deu churrasquinho, pessoas que não têm CNPJ, está todo mundo funcionando, menos a gente. Nós só queremos isso. Deu o direito da gente trabalhar, deu o direito da gente trabalhar. Esse caixão, eu acho que significa... Esse caixão significa o quê? Eu acho que significa tudo, é vida, é morte. Aí não é vida, significa, é um fim de alguma coisa. Eu quero que isso não seja o fim, que seja, digamos, no início, que eles tenham sensibilidade e usem um remédio que é muito fácil, que é o bom senso. Use o bom senso e deixe a gente trabalhar. Não precisa dar dinheiro, não precisa cesta básica. Cesta básica é esmola e não se dá esmola não, se ensina a pescar. Se você dá cesta básica hoje, acaba amanhã. Ninguém está querendo cesta básica, ninguém está pedindo arroz, nem farinha de trigo, nem cuscuz. Nós estamos querendo o direito de trabalhar, só isso, rapaz. Se isso for pecado pedir, aí eu acho que realmente nós temos que ficar fechados. Porque pedir para trabalhar, ninguém está pedindo para roubar aqui não. Nós estamos pedindo para trabalhar. Trabalhar é o direito de todo cidadão. O direito de ir e vir, o direito de trabalhar é sagrado. É o que nós estamos querendo, não é nada do que isso. Gilmar Carvalho, TV PPP. Bom, você viu, Hamilton é uma espécie de símbolo dessa luta, né? E eu tenho hoje aqui na TV PPP Bruno Doria. Bruno, ele é presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Sergipe é o único estado do Brasil que fecha o comércio no final de semana. Não é apenas com relação a bares e restaurantes. Fecha quem produz comércio no final de semana. Como é que vocês estão aguentando isso, Bruno? Só com um milagre, né? É muito difícil passar por essa situação. São 10 finais de semana fechados no momento.
E como você disse, Gilmar, não são só bares e restaurantes, e sim toda a cadeia do turismo, toda a cadeia que precisa do final de semana para sobreviver. Existe aí nesse pacote guias de turistas, vendedores de amendoim, vendedor do queijinho, hotéis, passeios, bares e restaurantes, obviamente, e também o centro comercial aos sábados, que é importante. Todo mundo sabe que ali é aquele mercadinho que quer fazer no final de semana, então é toda uma cadeia parada, toda uma economia no qual está se perdendo e, consequentemente, não conseguindo pagar suas contas, porque precisamos do final de semana para sobreviver. É triste poder ouvir do comitê, poder ouvir dos responsáveis, que a intenção de fechar o final de semana é que as pessoas não façam o supérfluo, não vão passear e se mantenham em casa, e essa realidade não existe. E é muito triste para nós que dependemos dessa cadeia ouvir que nós somos os supérfluos. Ali onde existe um supérfluo, existe uma família, existe empresa, existe empregos, existe sustento da vida. E é uma situação muito difícil no qual a gente vive hoje. Há muito fechamento de bares, restaurantes? Com certeza, muitos estão fechando, estão se adequando. Você sabe que o restaurante, ele não é uma empresa simples, assim, burocrática, e sim é uma empresa, como você mesmo disse, recebe o afeto dos clientes, a gente trabalha com a diversão e com o lazer das pessoas, a gente trabalha no momento que as pessoas não estão trabalhando, e por isso mesmo ali existem membros de família trabalhando, consequentemente tem gente que trabalha com a família inteira dentro, né? Por muitas vezes é o único sustento da família. E é uma situação muito difícil. Quem não fechou ainda, com consequência da MP do trabalho, que vem salvando pelo menos os empregos, só que nossa despesa não é só com funcionários, com certeza está atolado em dívidas e não vai conseguir retornar tão cedo ou terá muita dificuldade nesse retorno. Como é que vocês estão conseguindo pagar os empregados? Aqueles que não fecharam. Então, houve muita demissão no setor, já na primeira onda. Quando a gente retornou daquela primeira onda no ano passado, retornamos com lentidão, com marcha lenta, com segurança, acreditando que aos poucos conseguiríamos recuperar. E fomos surpreendidos com essa onda mais forte. As demissões aconteceram, muitos ali querendo fazer uma espécie de acordo, parcelar as despesas que tinham com os funcionários, e outros que não tem nem como demitir. Afinal de contas, você precisa de uma certa verba rescisória para demitir e tentam manter esse malabarismo, né, que a gente vive hoje, porém atolado em dívida e, como a gente diz, né, vendendo almoço para comprar a janta. Né? Então, com certeza, a gente vai ter muito problema aí nesse retorno, porque o retorno nunca é fácil, nunca é imediato. A gente não tem uma demanda reprimida, toda a sociedade está impactada em dívida. E a gente recebe esse reflexo. Aos poucos, a gente acredita que vai melhorar, mas com certeza empregar ou aumentar o número de empregados vai ser uma missão muito difícil. Então, vocês pediram para funcionar no Dia das Mães e o Estado não permitiu. Representou o que para vocês aqui? O Dia das Mães, eu costumo até dizer que deve ser o nosso melhor dia de funcionamento, porque a maioria das pessoas que fazem a comida dentro de casa, ou cozinheiras, ou dona de casa, são mães, são aquela matriarca do lar, e é um dia delas, é o dia que ela não quer cozinhar, é o dia de paparicar nossas mães. E, consequentemente, são o dia que os restaurantes mais vendem. Esses números para a gente vêm a todo ano surpreendendo. E foi esse pedido que pedimos. Nós vimos o cenário nacional, muita gente aderindo à abertura só domingo das mães. E a gente fez esse pedido ao governador a fim de tentar sensibilizá-lo pela data e tentar recuperar um pouco desse prejuízo, já que o dia é importante para o nosso setor. Infelizmente, fomos negados com o pedido e... Há muito desemprego, Bruno? Muito desemprego. A gente calcula em torno de cada restaurante deve ter em torno de 40% de demissões. Vamos supor, o meu restaurante tem 10 pessoas,
Dessas 10, 4, 5 pessoas são demitidas. É quase a metade do corpo que trabalha. Claro que nosso leque de opções são muito grandes. A gente tem restaurantes grandes, restaurantes de 100 a 80 funcionários, como a gente tem restaurante de 5 funcionários, de 5 pessoas trabalhando. Quanto maior o desafio. Afinal de contas, você sabe muito bem como é difícil manter em dia ali um salário, um trabalhador. É verdade. Em nosso programa de rádio, o ouvinte ligou e disse bem assim, olha, mas se abrir, muita gente vai para a rua, isso vai aumentar então o número de internados e também de mortos. Como é que vocês reagem a isso? Veja, a gente está aqui há 10 finais de semana, estamos a 6 ou 7 com estabilidade nos números, ou seja, a tática deve estar errada. Nós acreditamos que se abrirmos só o setor de restaurantes com segurança, com os devidos protocolos e com fiscalização, esse número não será muito maior ou maior. Afinal de contas, o vírus está em todos os lugares da sociedade e não só nos bares e restaurantes. Só queremos poder trabalhar com segurança, poder trabalhar no dia a dia, como qualquer outra empresa que vem trabalhando. Existe um protocolo hoje para se ir na farmácia, existe um protocolo hoje para se ir no banco. A gente só quer poder trabalhar com esses protocolos também. Né? E quem não estiver se adequando, que seja punido, que seja multado, mas não vamos generalizar a culpa. Sergipe é o único estado do Brasil que fecha no final de semana? Hoje, Sergipe é o único estado que fecha no final de semana. Só vale ressaltar que 4 estados eles fecham no domingo, que é Minas, Espírito Santo, Piauí e esqueço esse quarto, porém, eles só fecham no domingo. Com certeza já estão retornando às atividades e Sergipe está sendo o último nesse momento e o menor estado da federação. Nós temos que ser exemplares, Gilmar. Nós somos uma cidade em Aracaju de 700 mil habitantes, uma cidade pequena em termos de população no Brasil, então acredito que possamos ser exemplares. Vocês conseguiram já falar com o governador? Semanalmente, nós, a pedido com ofício, pedimos, expressamos ali nossa opinião, sempre mantendo informado o governador, o secretariado, mas infelizmente ainda não fomos ouvidos. E esperamos sim um dia sentar com o governador, debater, não mais sobre decretos, porque a gente acredita que esse caminho não venha mais resolver, e sim reparo. Já que fomos impedidos de trabalhar, precisamos de um reparo. Nós fomos culpados por uma conta que não é nossa, e sim de toda a sociedade. E nosso setor merece um carinho, um incentivo maior nesse retorno. Vocês estão conseguindo pagar os impostos em dia? A gente não consegue nem pagar nossos boletos, né? Manter o dia a dia, nossa prioridade sempre vai ser o trabalhador. Afinal de contas, é o humano, é aquela família que precisa. Porque quando a gente fala no trabalhador, Gilmar, a gente não fala em uma pessoa. A gente fala numa família que depende daquele sustento. Então, nossa prioridade é o trabalhador. Segundo, os produtos para poder repor. E aí, quem sabe um dia a gente vai pensar em imposto ou alguma coisa assim. Mas eu acredito que hoje estamos todos desesperados enquanto CNPJ. Afinal de contas, além dessa dificuldade, existe o grande número de informais que são desempregados, que acabam botando a marmita, a comida e acabam trabalhando ali por aplicativos. E uma consequência de uma concorrência desleal. Eu pergunto a você, Bruno, o seguinte: a MP do Trabalho, o auxílio emergencial, a linha de crédito que foi anunciada pelo governo de Sergipe, em que isso tudo está ajudando vocês? Vamos por etapa. Uhum. A MP do trabalhador do bem, fundamental, sem querer comparar nada desse momento e não ser nem um pouco em termos de comparação, mas a MP nesse momento é nosso respirador, é que mantém nossa empresa viva. Afinal de contas, como eu te disse, nosso primeiro pagamento é o do funcionário, é o do trabalhador. Então isso com certeza deu um alívio, né, para que a gente possa não se preocupar com essa despesa. Da sequência, o empréstimo do Banese. Exato. O empréstimo do Banese não condiz com a realidade que passamos. Estamos atolados em dívidas e hoje temos um empréstimo
com juros de 1,7, 1,5. São juros que parecem bons, mas quem tem empresa, quem é empresário, está acostumado a juros melhores. E outra, como é que você está atolado em dívida e você vai conseguir pensar em mais dívidas? Né? Então, não condiz com a realidade. O que te precisa é um capital de giro. Quando essa roda começar a girar. Capital de giro é um Vocês capital... têm recorrido a esses empréstimos? Sim, em outros bancos. Né? Mas não a linha de crédito do Banese. Não a linha de crédito do Banese, porém, nosso leque de opções, como eu disse, tem desde a pequena lanchonete a grandes restaurantes, churrascarias. Com certeza, como as pessoas estão, os empresários estão atolados de dívidas, alguém vai se encorajar em pegar essa linha de crédito do Banese por questão de opção, né? Não por melhor escolha. Né? E também vale ressaltar a ajuda do IPVA. A ajuda do IPVA só foi para carros, veículos que estão no CNPJ. Pouquíssimos donos de restaurante têm seu veículo no CNPJ. Quem tem um veículo no CNPJ é porque conseguiu já um empréstimo diante de um banco. Ninguém vai pegar um dinheiro para comprar um carro usado ou alguma coisa em nome de CNPJ. Então, em Sergipe, só foram 384 carros contemplados nesse benefício, onde existe 5.000 CNPJs. Então, tem um número discrepante aí. Nosso pedido, na época, foi para que aceitasse, pelo menos, o CPF do dono do restaurante, constando ali no contrato social. E não fomos ouvidos. Então, a ajuda que foi fornecida ao governo foi uma ajuda... Claro, toda ajuda é sempre bem-vinda, estamos negando uma ajuda, porém, não condiz com o tamanho das nossas dívidas que tivemos ao longo desses 10 finais de semana. Vale lembrar também que a ajuda vinda pela prefeitura, no mesmo fator. Vamos aqui colocar um número em média. Vamos supor que, em média, um restaurante tenha despesa com seus funcionários de 20 a 30 mil reais. De despesas. Conseguimos a ajuda com a prefeitura de distanciar essa dívida do pagamento que era agora do IPTU, do ITL, para o final do ano. Mas o ITL é R$250. Então, a ajuda não equipara ao tamanho das nossas despesas. A gente acredita que podemos negociar melhor essa ajuda, estamos abertos ao diálogo, queremos encontrar um meio comum para que possamos viver esse novo normal, né? Que possamos continuar. O auxílio emergencial, de alguma maneira, ajudou? Não, porque o auxílio emergencial não é diretamente ao trabalhador, né? Não é às empresas, e sim à economia geral. Talvez tenha ajudado a roda da economia a andar, mas as empresas em si, não. Tá aí então, meu querido, minha querida, para falar melhor, minha querida, meu querido, um abraço para todos, muito obrigado de coração, sempre, e a gente vai voltar amanhã com fé em Deus. Um abraço.